sejam todos muito bem-vindos ao nosso Terra Viva Entrevista. E hoje a gente vai falar sobre nutrição animal, suplementação mineral, gestão e as expectativas para a pecuária brasileira, né, Pedro? Isso mesmo, Flá. Olha, sejam todos muito bem-vindos e para a gente falar sobre todos esses temas que são de suma importância para a nossa pecuária, a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio o Fernando Penteado Cardoso Neto, presidente da Asbram e da Conan, uma das principais indústrias de nutrição animal do país. Fernando, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Seja sempre muito bem-vindo. Bem-vindo, Fernando. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Pedro. Para nós, da Conan e da Asbram, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. A satisfação é sempre nossa, né, Flávia? A gente sabe já a trajetória do Fernando, né? Todo o conhecimento que ele tem. E para a gente começar, a gente vai abrir falando dessa novidade deste ano de 2024, né? Que é o trabalho lá na Asbram, né? Você acabou de assumir a presidência neste início de ano. Conta para a gente então, Fernando. Pedro, é uma coisa nova para mim, né? Veio esse desafio e a gente aceitou, então aí acompanhamos, a gente já vem acompanhando durante muitos anos aí os antigos presidentes, o trabalho que eles vêm fazendo, então eu acho que a gente consegue continuar o trabalho daqui para frente com uma boa gestão. E quais são aí o foco dessa nova gestão da Asbram? Quais são os projetos aí que você pretende dar andamento neste ano? Olha, a Asbram tem vários trabalhos em andamento, né? Um deles é a gente continuar aumentando aí nosso número de associados. Hoje a associação compreende 91 associados, né? Ela terminou 2023 com 88 e agora nós já somos com 91. Então, em um mês aí nós já abrimos mais 3 novos fornecedores. E isso vem aumentando a confiança nos números, né? Que a gente tem o nosso próprio painel Asbram, que é o segundo pilar da Asbram, sempre melhorando o painel, os números de corte, de leite. A gente também vem trabalhando forte para isentar o nosso setor. A Asbram, os produtores de nutrição animal para bovinos, é o único setor que ainda é cobrado PIS/COFINS, né? Então, nós estamos atrás dessa isenção dos 9,25 e continuar aí o trabalho que os antigos gestores vêm fazendo aí com muita competência. Exatamente. Nessa questão, né, dessa competência na gestão, está muito ligado ao trabalho não só com as empresas, mas também com os pecuaristas. É um elo que tem que ser muito bem construído, trabalhado, até porque a pecuária enfrenta desafios cada vez mais complicados, né? A gente sabe de tudo que a gente passa em relação a preços, tudo mais que os pecuaristas acabam falando. Mas olhando nesse futuro, né, de uma pecuária cada vez mais eficiente, né, com uma nutrição cada vez mais elaborada, que não é só nutrição para o animal, mas é aquela carne que vai chegar na mesa de alguém, ou leite que vai fazer parte ali de uma produção da família, nutrir a família de alguém. Tudo isso está dentro desse circuito de gestão, não é? Pedro, olha, como a gente vê, hoje já são 91 empresas. Essas 91 empresas, elas compõem um exército de 15 mil colaboradores a campo. Esses 15 mil colaboradores a campo, eles levam as informações para os nossos pecuaristas. Então, o intuito sempre é o melhor. O intuito das associadas sempre é levar o melhor que temos de informação para o nosso pecuarista, o melhor que temos de tecnologia na suplementação, fazendo com que eles ganhem mais dinheiro. Lógico, eles ganhando mais dinheiro, as empresas irão ganhar mais dinheiro. Então, hoje nós somos uma fonte de informação, né? E temos o material para eles usarem. Então, agora a gente é trabalhar firme e convencer aí nossos pecuaristas que ainda usam baixa tecnologia, partirem para alta tecnologia, ou média que seja, eles vão encurtar o tempo de espaço do animal no pasto, eles vão diminuir, o custo-benefício vai ser melhor, trazendo mais rentabilidade para eles. Ô, Fernando, e quais são as tendências aí para 2024 para o setor de suplementação? É um ano aí de estabilização, de crescimento?
Flávia, nós estamos vindo num momento de baixa, ciclo de baixa. O ano de 2023 foi um ano que os preços caíram muito, mas lembrando, mesmo assim, com os preços mais baixos de hoje, a pecuária ela ainda é sustentável, ela ainda tem o custo-benefício, ela ainda traz lucro, né? No momento de baixa como hoje, a gente ainda está tendo lucro. Eu falo não só como fornecedor de nutrição, como indústria, mas como pecuarista também, né? A gente, nos últimos 2 anos, nós tivemos aí uma rentabilidade atípica. Não é hoje que é atípico, a rentabilidade foi atípica 2022, 2021. Pela pandemia, pelos preços da carne, pela grande exportação. Hoje nós estamos no ciclo de baixa, o preço da carne, da arroba abaixou, o preço do bezerro abaixou, mas mesmo assim ainda é rentável, né? O que a gente espera, de acordo com o ciclo, com os gráficos que a gente estuda, que tem aí, de que 2024 vai ser um ano de a tendência de começar a melhorar para o segundo semestre e a partir de 2025, 26 e 27, o que se fez em 2023, que foi o excesso de abate de animais, principalmente de vacas, essa carne vai faltar lá na frente. A gente tem que pensar que a picanha que a gente come hoje, ela foi produzida há 3 anos atrás. Então, as vacas que foram abatidas em 2023 em excesso, que iriam gestar um bezerro hoje, o bezerro que ia nascer em 2025, que ia ser para o frigorífico em 27, vai ser a nossa picanha, ela vai estar em falta. Então, se preparem que a gente vai pagar a picanha, o contrafilé, o filé mignon, o colchão mole, o colchão duro, enfim. A arroba vai ficar mais cara em 2026, 2027, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, eu falo olhando o cenário, os gráficos. Agora, a prática, só Deus sabe, né? Guerra pode vir de um lugar ou de outro. Não vamos entrar em mérito aqui. Política pode envolver muito, né? O que não envolve, graças a Deus, é o Corinthians ganhar ou o São Paulo ganhar e a religião também não, mas a política envolve bastante no nosso ramo. Vamos torcer para que tudo caminhe bem e que esse ciclo de alta venha a acontecer. Exatamente, até porque tem muitos pecuaristas que estão falando que amargaram prejuízos em função das questões climáticas, né? Eu queria muito entrar nesse detalhe também, porque a suplementação ela está muito ligada a esse fator, né? A gente tem uma produção muito de pastagem, 90% do rebanho, e isso traz aí uma questão importante, que é trabalhar ainda mais a nutrição. Olhando esse fator que nós estamos tendo aí, né? Nós temos um fim de El Niño agora, em abril, junho, pelo menos aqui o NOAA, né, aquela agência internacional diz, que castigou muito o nosso centro-oeste, o nosso sul do país, mas também vai uma volta do Laninha, que também teve aí consequências severas. Tudo isso mostra que o pecuarista precisa investir ainda mais na suplementação. Neste sentido, isso vai muito de encontro a uma eficiência ainda melhor dos produtos que estão entrando no mercado, né? Pedro, é bom salientar que época de chuvas e época de secas, o Brasil passa todo ano, né? Ela simplesmente ela acontece nas regiões e a gente, pecuarista, já tinha que estar mais do que sabendo que essa fase de seca ia chegar. O El Niño ajudou, atrapalhou, atrasou um pouco a chuva para começar. Terminou um pouco mais cedo. A gente está falando aí questão de 30 dias para mais, 30 dias para menos. Mas o pecuarista que já estuda o seu calendário, ele sabe que ele vai ter aquela seca. Se ela acontecer 30 dias antes ou 30 dias depois, ele já vai estar estocado de capim. Ele teve um planejamento e isso vai acontecer. O que acontece, na verdade, é que nós, muitos, não nos preparamos, né? E contamos muito com a sorte. Então, sim, a chuva parou antes, a seca postergou, o intervalo de capim seco foi maior. Com isso, quem não se programou, faltou capim. E aí, em si, teve o excesso de abate como consequência também atrasando a estação de monta, e isso vai gerar problemas futuros.
Essa questão das indústrias prepararem mais para a questão da suplementação, trazendo uma melhor eficiência, principalmente alimentar, justamente para não dar tanta ênfase a esses ônus que tem na alimentação em virtude da pastagem e tudo mais. Eu percebo muitos estudos em relação a isso, né? Muito se fala em relação a isso. É uma tendência daqui para frente, então, Fernando? Ô Pedro, então, você fala a palavra certa, suplementação. O que nós, as Asbram, fazemos é uma suplementação. O animal não vive das indústrias de nutrição animal. O animal vive de pasto. Para a suplementação dar certo, ele precisa ter, no mínimo, uma quantidade de pasto, né? Então, com isso, a gente consegue, nós, associados às indústrias de nutrição, levar diferentes produtos no campo para que ele acelere o ganho de peso dele e que ele aumente o desfrute dele, já imaginando que a seca vai ser maior ou a seca vai ser menor. Aí ele consegue utilizar diferentes tipos de produtos no pasto, acelerando para que ele não faça com que o animal dele participe daquele efeito sanfona, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Então, ele tendo pasto, ele usando uma nutrição, ele consegue fugir desse efeito sanfona. E quando tem o El Niño, né, essa tecnologia de nutrição, ela vem só ajudar. Mas ele tem que ter pelo menos o pasto para o animal aproveitar o pasto com a nutrição no coxo. Perfeito. E, Fernando, olha só, o editor e apresentador do Terra Viva DBO na TV, o Sidney Maschio, soube da sua visita aqui hoje no nosso estúdio do Terra Viva e mandou uma pergunta. Vamos ver, então. Ô, Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui no canal Terra Viva. É um grande prazer receber você aqui na nossa casa. O que eu queria te perguntar é o seguinte: de que maneira o setor de nutrição em geral e de suplementação do gado, né, pode contribuir para diminuir a produção de gases de efeito estufa e para aumentar a sustentabilidade das nossas propriedades de pecuária no Brasil? Obrigado, um abraço. Sidney, obrigado pela pergunta, excelente a sua pergunta. Está super na moda a turma falar de sustentabilidade, né? De emissão de carbono, mas na verdade é que faltam... são os números mesmo, né? Aliás, existem os números, mas a gente precisa se aprofundar mais. Mas a pergunta é, o que a nutrição pode ajudar, né? A nutrição pode ajudar a encurtar o tempo do animal durante sua vida. Em vez de você abater um animal com 2 anos e meio ou 3, você pode abater com 2. Ou seja, o mesmo animal ficou 6 meses a menos no planeta, emitindo menos CO2. Então, acho que se eu entendi bem a pergunta do Sidney, a tecnologia da nutrição, ela ajuda a fazer com que o animal recrie mais rápido, fique menos tempo no planeta, diminuindo, então, o CO2, a emissão do CO2. Perfeito. É nesse sentido também que a gente, né, pode até avançar a próxima pergunta, porque são os maiores benefícios da suplementação, né? Que existe na questão de você diminuir esse tempo, trazer mais eficiência. Nesse sentido, né, como é que a gente pode olhar a suplementação hoje para a relação de cortes, de bovinos? Existe um retorno, uma estimativa de retorno financeiro para quem investe nessa suplementação, na produção? Porque o pecuarista, ele precisa ter essa gestão, como a gente está falando desde o início do programa, de ter uma suplementação adequada, de uma gestão adequada para ter esse retorno. Qual seria mais ou menos? Não existe uma mágica, existe uma gestão, um estudo. Existe uma gestão, tá aí. Toda categoria, ela existe um custo, ela tem uma despesa e ela existe uma receita. Seja na cria, que seria o valor do bezerro, na recria do animal a pasto ou na engorda. Então, consulte uma empresa associada à Asbram, que todos eles sabem fazer esse tipo de conta. É normal o pecuarista falar, eu estou na atividade de cria e minha atividade está dando prejuízo. Primeira pergunta que você faz para ele, quanto custa o seu bezerro produzido? 99%, não vou falar, 90% não sabe quanto que custa.
Ele acha, mas na verdade ele não sabe. Então nós, a Asbram, sabe, os técnicos sabem dizer quanto que custa um bezerro. Ele fala, o bezerro de R$2.000 hoje dá prejuízo, mas ele não sabe quanto custou. Né? Então ele tem que ter o número de vacas que ele tem, vacas expostas, quanto custa a vaca por mês, quanto tempo durou a estação de monta, quanto tempo durou a gestação, quantos bezerros desmamaram, ele vai saber o número, o valor do bezerro. E isso acontece na recria e isso acontece na engorda. Todas as fases a gente consegue saber o custo dela. Despesa, mais receita, dá o valor final. E todas elas têm. Então, consulte um técnico da Asbram, um desses 15 mil pessoas que trabalham no campo, que são associados, que trabalham por essa associação querida Asbram, que eles sabem fazer essa conta. E leva um trabalho de informação, né, para trazer essa questão. Eu queria aproveitar também, que a gente está muito na questão do corte, mas do leite também, né? A gente está, ano passado, 2023, a gente arrastou uma crise também no setor leiteiro, muito se falou por várias questões, né? Esse ano também isso perpetua, o último dado do Seleite da Embrapa mostra isso também. Né? Como é que vocês estão observando essa questão para o pecuarista que investe na pecuária leiteira? O leite, ele é muito mais profissional que o gado de corte. Né? O leite é todo dia que tira da vaca. Né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem 1º de janeiro, não tem nada. Todo dia tem que tirar o leite da vaca. Né? Então, se você dá uma boa suplementação ou uma má suplementação, no dia seguinte você já vê a diferença, a quantidade de quilos ou de litros que a vaca deu. Então, o leite está passando, sim, por uma fase, assim como da carne também, de baixa. Então, o que eu vejo é que talvez o leite recupere mais rápido do que a carne. Perfeito. Com certeza. Bom, a gente merece esticar um pouquinho mais essa prosa, viu? Porque essa prosa está muito boa. Eu queria trazer aqui uma questão importante que você falou sobre pesquisa, inovação, ciência, né? A gente tem visto que esse boom, né, do Brasil, no meio século, vamos dizer assim, de um importador para um grande exportador de alimentos. Hoje o mundo enxerga aquilo que Alisson Paulinelli falava há tanto tempo, de uma agricultura tropical, né? Hoje como de fato um celeiro como produção de alimento, produção de energia. Isso naquele tempo já falava de sustentabilidade, num tempo em que nós estávamos mostrando uma tecnologia chamada plantio direto, que até hoje é utilizada em diversas culturas, né? Eu sempre gosto de mensurar isso, porque quando a gente olha o passado, a gente vê nosso presente, a gente fala, nossa, o que a gente vai almejar agora para o futuro? Olhando esse futuro que cobra tanto da agricultura tropical, né? Olhando com diversos fatores, sejam eles externos, né? Mas o mundo espera muito da gente, o Brasil tem muito a oferecer. Nesse sentido, como é que as empresas estão olhando, não esse futuro muito distante, né? Uma agenda de 10 anos, podemos dizer assim, algo que é para pesquisa, para inovação, para trazer aquilo que o mundo está buscando do Brasil cada vez mais, que é uma alimentação saudável, nutritiva, mas que está aí numa missão de alimentar um mundo que nós já estamos com 8,5 bilhões, mais ou menos, podemos dizer assim, de habitantes. Pedro, é um sonho isso que você está falando. Por quê? Os outros países não tem mais para onde ir quando se fala em produzir alimento. Só nós, Brasil, tem esse potencial ainda de crescimento. Quando eu falo crescimento, não é crescimento devastando, né? É um crescimento organizado, um crescimento tecnológico, com semente de qualidade, seja para agricultura, seja para pastagem, com nutrição de qualidade, com fertilizante, com melhoramento genético da planta, do animal, né? E uma coisa que nós só temos: sol, chuva, o ano inteiro. Né? Nós não temos neve para estragar nada. É gostoso, neve? Para você ir passar uns 10, 15 dias, tomar uns tombos esquiando e tal. Mas viver na neve, eu já morei fora, tive essa oportunidade. Morei nos Estados Unidos, num estado que durante 4 meses fazia de menos 10 a menos 30 graus. É terrível, Pedro. É terrível. Então, eu acho que a tecnologia, a ciência, hoje, ela está a nosso favor. Ela pode ser feita aqui. Nós temos vários órgãos, né, instituições
competentes para nos ajudar a desenvolver cada dia mais nossos produtos e, sem dúvida nenhuma, os estrangeiros vão cair no nosso colo ainda. Eles vão ter que vir buscar o arroz, o feijão, a batata, a soja, o milho, a carne, o leite. Se tiver esse crescimento global de gente, eles não têm mais para onde ir. E, graças a Deus, a gente tem. A gente estava conversando ali, sentado na mesa, né, Pedro? Eu sou um entusiasta do agro, porque eu chego até a me emocionar, porque o que a gente tem para crescer ainda, essas picuinhas que a gente fica ouvindo, tomando tapa de derrubada, né, de Amazônia e tudo mais, a gente tem que deixar isso de lado e tratar de produzir como a gente está produzindo hoje, que a gente não sabe, nós não temos limite. Para o boi, nós não temos limite para a soja, nós não temos limite para o milho, para nenhuma agricultura, porque só o Brasil tem chuva, sol e não tem neve, não, e calor. Então, tudo dá nisso daí, né? Então, assim, e na parte de nutrição, a mesma coisa, né? Nós temos um rebanho de 235 milhões, 234 e alguma coisa, oficializado pelo IBGE 2022. Nós, Asbram, somos 91 empresas hoje, temos aí 65% a 70% do mercado, né? E esse 70% não quer dizer que de suplementar, que recebe uma suplementação, mas não quer dizer que esse 70% recebe a suplementação adequada. Na hora que pegar esse 70% e a gente, nós, 15 mil pessoas, o exército do campo da Asbram, conseguir colocar para os nossos clientes o que eles podem melhorar, não tem indústria no Brasil de nutrição para suplementar nossos animais. Então, eu falo de boca cheia que a gente tem muito para crescer ainda, tem muito para fazer e nós estamos no lugar certo. O país do agro é o Brasil. Exatamente. É um país do agro, pessoas que estão com vontade, estão com realmente desejo de seguir, sequenciar. Esse trabalho feito aí há 50 anos só foi sequenciado por pessoas que estão realmente à frente, dentro, fora da porteira, dentro da indústria, fora dela também, né? E o mundo está enxergando isso. A gente assiste, né, aqui na redação diversas vezes, a gente recebe imagens lá de fora, por meio das agências internacionais, de protestos em relação àquilo mesmo que eles criaram, que foram leis duras de clima que confrontam com a realidade e principalmente com a necessidade do ser humano, que é a alimentação, né? Dignidade de alimentação. O doutor Roberto Rodrigues, quando fala de que alimento é paz, isso é verdade, né? Países que enfrentam miséria, isso aumenta ainda mais com os conflitos que acabam girando em torno disso também. Então, muito se fala sobre alimentação e o Brasil tem essa missão também, né? E um trabalho interessante que você falou há pouco da Asbram me faz também pensar nesse trabalho de sequenciar, né? De tudo aquilo que já foi feito, né? Desde ali dos anos 90, né? Quando 97, se não me engano, quando foi a Asbram, quando ela foi fundada, né? No 1997. E a gente vê esse trabalho vindo até agora, né? Você recebe, então, o bastão do Sabella, né? Um grande amigo nosso, parceiro aqui nosso, o nosso querido Juliano Sabella. E como é que foi essa passagem? Como é que está sendo isso também? Eu acho interessante a gente falar, porque é um trabalho de sequência, né? Um vai passando para o outro. Nós tivemos o Juliano Sabella durante 2 anos como presidente da Asbram e eu fui vice-presidente dele, mas ele é tão bom aluno e tão bom executor que, como vice-presidente, eu não fiz nada, né? Ele fez tudo, ele e a Beth fizeram tudo. E é um excelente profissional e, no decorrer desses 2 anos, eu fui prestando bastante atenção nele para saber como é que eu posso fazer daqui para frente e a colaborar para a Asbram se desenvolver. A passagem de bastão foi ótima, nós tivemos o nosso simpósio, que a Asbram faz a cada 2 anos, né? No final de cada mandato, ela faz um simpósio, lotou, foram mais de 400 pessoas com palestras muito boas, né? E ele entregou o bastão de alto nível, né? Agora esperamos colaborar e manter o bastão em alto nível, né? Lembrando o que você falou, a associação ela é crescente, né? Ela foi fundada em 1997, com
13 associados, né? Nós estamos em 2024 com 91 associados. E a intenção maior é chegar no 100, né? Pelo menos. Ou pela próximos, velocidade, né? isso vai ser rápido. Então, a intenção é continuar trazendo empresas que focam em número, que acreditam em tecnologia, junto da gente, trazendo ideias, sugestões e continuar crescendo, Pedro. Fernando, passa muito rápido o nosso tempo aqui, né, Pedro? E antes da gente encerrar, a gente queria saber mais sobre o trabalho que você realiza também à frente aí da Conan, que é uma das principais indústrias de nutrição animal do país, né? Pois é, Flávia, esse ano nós estamos completando, a Conan está completando 20 anos, né, com o nome Conan. Esses 20 anos foram um trabalho passou-se muito rápido, na verdade, né? Mas já se criou uma história muito bonita da nossa empresa. A gente tem a gente já está no mercado há mais tempo por outra empresa e tudo, com bastante histórico, mas a Conan esse ano completa 20 anos e nós estamos muito felizes. Nós estamos atuando no Brasil inteiro. Claro que algumas regiões mais, outras menos, mas temos condições de atender o Brasil inteiro com um sistema de logística super organizado. Temos um produto diferenciado, que é o nosso Aglomerax, só a Conan tem, só nós fazemos, e somos a única empresa de capital nacional que produz o próprio fosfato bicálcico. Então, nós estamos muito contentes de estar aí completando 20 anos e fazendo com que nossa empresa, o nosso nome, cresça cada dia mais e que é gostoso ouvir, né, nos corredores e tudo mais. Conan, uma empresa de geração para geração, uma empresa que está há muitos anos no mercado, a família trabalha há muitos anos no mercado e que é uma empresa sólida, é uma empresa que investe na ciência, que investe na tecnologia e que gosta muito de técnica, né? Então, assim, tudo que a gente faz, a gente tem a chancela de uma Embrapa, de uma faculdade, da APTA. Então, estamos sólidos, estamos felizes e vamos passar por essa aí. Então, nós já estamos nos nossos derradeiros segundos do nosso programa, mas gostaria que você otimizasse esse pequeno tempo para a gente ouvir aquilo que você almeja, deseja como produtor, como um homem, como um zootecnista, presidente aí de uma associação muito importante, de uma empresa que também tem um nome muito respeitado no mercado. A gente queria ouvir essa mensagem sua final. Pedro, Flávia, né? Nós estamos aqui e a gente tem, nós temos, né, a Asbram, nós associados, temos muita informação boa, muita. E a gente gostaria mesmo era de que os pecuaristas acreditassem nessas informações, acreditassem num colaborador de uma dessas empresas, o tanto de coisa que a gente pode fazer no campo para melhorar a rentabilidade, melhorar de cada um deles, e o projeto todo de, como diz no interior, né, de mamando a caducando, né, melhorar a sustentabilidade de todos, né? Então, acho que isso é o recado. A gente tem bastante coisa para fazer e que acreditem e deixem a gente fazer, né? A ciência está aí, nós estudamos, nós testamos, nós estamos prontos para oferecer, acreditar na gente, acreditar na ciência, na informação, e que a gente só vai trazer benefício e sustentabilidade para todo o setor. Fernando, e deixa o site aí, então, para quem tiver interesse em se tornar talvez um associado aí da Asbram, saber mais sobre a Conan, quais são os sites aí, meio de contato? Da Asbram é www.asbram.org.br. Entre em contato com a gente. Nós temos a nossa executiva Beth Chagas, que está na associação desde quase o início, né? Que é uma máquina de trabalha muito bem, conhece muito do agro também,
faça o contato direto com ela, comigo mesmo, lá no site da Asbram, tem meu telefone, tem meu e-mail, e a gente está à disposição para conversar, para passar informação. Faça um convite para vir assistir uma reunião, ver como é que é, se realmente o que a gente fala lá é informação relevante para que você vire um associado e se beneficie dos números que a Asbram hoje tem muito sólidos da pecuária de corte e de leite. Perfeito. Da Conan, www.conan.com.br também, vai lá, tem mais informações. Fernando, fica aí o convite, então, para todos acessarem as informações e a gente agradece muito a sua participação aqui hoje. Foi uma entrevista muito produtiva e a gente deseja aí para você um excelente mandato. Muito obrigado mais uma vez. Estaremos aí de portas abertas na Asbram, para o canal Terra Viva, para a Conan, podem fazer uma visita para a gente lá. Tem uma Fazenda Mundo Novo, que a gente tem um trabalho do Nelore Lengruber, para vocês tirarem imagens, conhecerem o projeto, que é um trabalho de melhoramento genético que está com a família também desde 1969. E é isso. Estamos à disposição para o que der e vier. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Fernando. Também agradeço a entrevista, viu? Estamos aí de portas abertas aqui para vocês no Terra Viva. Enfim, para todos na Asbram, né? Quero aproveitar o espaço também para agradecer a Beth e também ao ex-presidente Juliano Sabella, que são profissionais de excelência e ambos são, assim, parceiros e amigos nossos aqui também. Muito obrigado mais uma vez, Fernando. Sucesso sempre. Obrigado mais uma vez. E o nosso Terra Viva Entrevista fica por aqui. Você pode rever esse programa ou outros no nosso canal no YouTube. Exatamente. Obrigado pela audiência, pela sua companhia. Até a próxima. Tenham todos um ótimo e produtivo dia. Até mais.